Meus irmãos, vamos ficar em pé nesse momento, vamos adorar a Deus. Deus nos dá a oportunidade de cultuar, de bendizer, de louvar o seu nome, e principalmente hoje, domingo, que na tradição protestante nós lembramos, né, do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Ele toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém? Amém. A palavra do Senhor em João 1,14 nos diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aí, o nascimento de Cristo, o Deus encarnado entre nós. Cantemos o hino 240, Louvor Angelical. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, te louvamos por mais este culto que podemos prestar a Ti, por estarmos na Tua casa, pela graça do Teu Filho vir ao mundo, enviado por Ti para nos salvar. Te damos graças por isso. Em nome de Cristo, eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém. Podeis sentar.
Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 1, de 15 a 17. Evangelho de João, capítulo 1, de 15 a 17. Dando sequência ao texto que lemos anteriormente. Vamos ler juntos? João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, que nos dá a graça, que nos dá o perdão através do seu sacrifício. Nós temos, mesmo assentados, o hino 236, em linda noite. Deus, neste momento te agradecemos pelo teu perdão, pela tua graça através de Cristo, Senhor. Possamos sentir a tua presença, termos sabedoria do alto para enfrentarmos as tentações e vencermos o mal com a tua ajuda. Em nome de Cristo eu te agradeço. Amém. Amém. Nesse momento eu chamo um grupo de louvor para nos conduzir em cânticos espirituais.
Peço que a igreja se coloque em pé.
sentarmos, queridos irmãos, chamar aqui as crianças para o nosso momento de oração, as nossas crianças aqui à frente, vamos orar, né? Venham aqui as crianças, nosso momento de oração. Quanta criançada bonita, tá vendo? Olha só, quanta criançada bonita. Ah, pode ficar aqui na frente também assim, ó. Pode fazer 2 filas, né? Tá bom. Isso, pega o lugar. Graças a Deus, que coisa bonita, né? Nossas crianças, nossos filhos, principalmente quando a gente tem assim o privilégio de levá-los à casa do Senhor, para crescer nos caminhos de Deus, né? Eu sempre digo aqui que eu não tive esse privilégio, né? Talvez você também não tenha tido, né? Mas eles estão aqui sendo agraciados, né? E temos a professora que agora vai cultuar com eles, cantar, orar, pregar, né? Fazer uma mensagem adaptada, né? À compreensão das crianças, né? Às vezes a gente fala assim, por que a gente leva a criança no culto se a criança não entende nada, né? Às vezes a gente pensa assim, né? Mas aquilo que nós fazemos aqui tem valor diante de Deus. Deus fala assim, congregai o meu povo e trazei. Está lá no livro do profeta Joel,
até as crianças que mamam. Então tem importância sim diante de Deus. E a criança, ela cresce vendo a devoção dos mais velhos, né? Então é isso, né? Presbítero Elias, vem aqui para você fazer uma oração, tá vendo? Vou começar a compartilhar as orações agora. 2020 vai ser assim. Eterno Deus Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor, cada criança aqui que com amor veio à tua casa para aprender a tua palavra. Abençoa os professores que estarão ministrando a palavra do Senhor para esses corações. Que eles possam estar crescendo na graça e no conhecimento do Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí, vamos lá com a professora então, com a Letícia, é isso? Quero convidá-los, queridos irmãos, ao Evangelho segundo Lucas, no capítulo 1. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 1. A partir do versículo de número 26 até o versículo de número 33. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, a partir do versículo de número 26 até o versículo de número 33. Tem isso que eu ia falar, tem algumas bíblias lá os diáconos aí. Se tiver algum visitante, isso. Levanta a mão se alguém precisar de Bíblia aí, isso. Aí o diácono vai, né? Pode levantar a mão se alguém precisar de Bíblia, tá bom? Eu vou ler aqui então a palavra de Deus. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que conceberás, e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Eu quero destacar essa expressão que aparece no versículo 32. Este será grande. Este será grande. E eu queria pensar com vocês sobre a grandeza do nascimento de Jesus, a grandeza do Natal, a grandeza do Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Meus irmãos, dois grandes eventos marcam a história do cristianismo. O primeiro deles é o nascimento de Jesus. E o segundo evento mais importante de toda a história da cristandade é a morte e ressurreição do Senhor. Só que a morte e a ressurreição
não pode vir sem o nascimento. Mas o nascimento não pode ficar sem a morte e a ressurreição. Então, os dois eventos concomitantes são do mesmo valor, da mesma importância. Porque para morrer e ressuscitar é preciso nascer. E nascer sem passar pela cruz, não há a redenção, não há o plano de salvação, não está completo. Por isso que certa vez, e eu algumas coisas já mencionei aqui na igreja, por isso que quando naquele discurso bastante entusiasmado do presidente americano em 69, quando, por causa do homem ter chegado na Lua, aqueles astronautas, e num momento de êxtase, de arrebatamento, de entusiasmo, o presidente americano então disse que aquele era o dia mais importante desde a criação. E o Billy Graham então solenemente vai e adverte ao presidente dos Estados Unidos de que ele havia se esquecido do Natal e da Páscoa. Esses são os dois maiores eventos da cristandade, do cristianismo, da história da redenção. Ou seja, o Natal, o nascimento de Jesus, e a Páscoa, morte e ressurreição de nosso Senhor. Nós estamos no mês de dezembro, e segundo a tradição cristã, nós relembramos o nascimento de Jesus e pensamos e refletimos sobre esse grande evento histórico, da história da salvação, e pensamos sobre a importância e o significado do seu nascimento para a nossa vida e para a vida da sua igreja. No anúncio que o anjo faz a Maria, o anjo diz: olha, ele será grande, ele será chamado Filho do Altíssimo, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Mas essa expressão, ele será grande, eu queria pensar um pouco na grandeza de Jesus e mostrar para os irmãos como se destaca realmente de tudo que há. Primeiro, a grandeza de Jesus está em ser ele a maior personalidade da história humana. Ninguém apareceu na face da terra com uma importância nem maior e sequer igual a de Jesus. Quando o texto diz ele será grande, ora, ele é a maior personalidade da história humana. No mundo antigo, dizia-se que quando estava para surgir uma grande celebridade, uma grande personalidade, aparecia nos céus, no firmamento, uma nova estrela, uma luminosidade, um astro. E dizia-se então que por ocasião do nascimento de César Augusto teria aparecido um brilho nos céus. Mas uma coisa é fato. Uma coisa é fato e registrado historicamente. Depois do nascimento de Jesus, em torno de pelo menos uns 2 anos, vêm os sábios do Oriente, possivelmente da Babilônia, que viajam quilômetros e quilômetros até chegar na pequena Palestina, na Judéia, e tem o testemunho do rei da nação, porque diante do rei eles dizem o seguinte: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela. Jesus, meus irmãos, ele é a maior personalidade da história humana. Vimos a sua estrela. O texto diz: ele será grande. Como Jesus é grande, como ele é importante, sem ele nós não somos nada. Se alguém perguntasse, no período de Jesus, um pouco antes do seu nascimento e um pouco posterior ao seu nascimento, se alguém vasculhar os registros históricos e tentar levantar qual era a maior personalidade do mundo antigo, eu já disse o nome dessa pessoa aqui. Os romanos haveriam de dizer, o mundo antigo haveria de dizer que a maior personalidade que existiu naquele tempo foi o imperador romano, César Augusto. César foi um homem com uma bravura tremenda, foi um homem
articulado politicamente, alcançou e galgou uma importância tremenda nos seus dias. O Senado romano, por volta do ano 29 a.C., deu o título de imperador, ou seja, senhor de todas as terras, senhor do mundo, imperador. No ano 28 a.C., o Senado romano deu a ele o título de Príncipes Senatus, ou seja, o príncipe do Senado, sempre tentando mostrar o quanto ele era grande, talvez a maior personalidade do mundo antigo. No ano 27 a.C., o Senado romano deu a César o título de Augusto. César já significa senhor. Augusto, consagrado, soberano. César Augusto, senhor soberano, senhor consagrado. Mas não para. Depois o Senado ainda fez o seguinte: a fim de honrar a maior personalidade dos seus dias, deram o nome de César Augusto a um dos meses do ano, para que os romanos, quando escrevessem uma carta naquele mês, pudessem registrar, datar com o nome do maior dos imperadores, que foi César Augusto. E esse mês foi recebido com o nome de Augustus, daí o mês de agosto. Mas eu pergunto para vocês, quem é que no mês de agosto se lembra de César Augusto? Em nenhum momento que eu mando um e-mail para alguém em agosto, eu estou escrevendo: estou no mês do grande imperador César Augusto. Eu não tenho ideia disso. Aliás, no meu tempo, eu ouvia que não devia nem se casar nesse mês. Lá no interior dizia que era mês de cachorro louco. Falavam aqui também isso. Aí, quem que se lembra da maior personalidade, nem no mês que leva o nome dele? Alguns jornais e algumas as mídias, né, de uma certa maneira, elas noticiam, quando noticiam, o centenário de alguma grande celebridade, centenário do nascimento, ou talvez da sua morte, o que leva-nos a pensar que algumas pessoas são lembradas até 100 anos. Mas quando a gente pensa no Senhor Jesus Cristo, aqui diz o texto, Ele será grande. São 2000 anos nos lembrando de Cristo Jesus veio a este mundo. Sabe por quê? Porque Ele é a maior personalidade que já existiu na história humana. E Barbosa, quando escreveu a sua famosa prece de Natal, e foi no dia 25 de dezembro de 1898, portanto há mais de 120 anos, ele escreveu o seguinte: de geração em geração ficarão sabendo para todos sempre a história do teu nascimento. Aqui está a grandeza de Jesus, a grandeza do Natal, a grandeza do seu nascimento, porque diz o texto, Ele será grande, e é a maior personalidade que já existiu na história humana. E aí, desde então, desde o quarto século, pelo menos na Roma Antiga, houve então o hábito de celebrar o nascimento de Jesus por volta do 25 de dezembro, que não tem nenhuma datação exata, né? E essa data escolhida, supõe-se que o imperador quis então, de uma certa maneira, substituir, né, o antigo paganismo e atrair os próprios pagãos que adoravam o Deus Sol, ou o Deus da agricultura, Saturno, e assim levá-los, né, a conhecer e adorar Jesus Cristo, que é a luz do mundo, o sol da justiça, como diz o profeta. Veja como Jesus é grande, como Ele marca a história humana. Antes do nascimento de Jesus, como era contado os meses, os anos, como era a datação? Antes de Jesus, a datação era a partir da fundação de Roma. E era a partir da fundação de Roma que as pessoas iam datando. Mas Cristo é a maior personalidade e impactou de maneira tão profunda as civilizações.
e os cristãos de toda parte do mundo, que eles passaram a contar a partir de Cristo. Em que ano nós estamos? No ano tal depois de Cristo. Quando foi isso? Isso foi no ano tal. Antes, ele marca a história, ele data a civilização humana, porque o impacto de Jesus sobre toda a nação, a terra, o nosso planeta, né? Alguns ainda, como os judeus, contam um pouquinho diferente a datação, contam a partir da tradição da criação. Eles estão, se não me engano, no ano 5780. Né? E os muçulmanos contam, datam, né, a partir de Maomé, seja bem mais recente, 1300 e alguma coisa. Né? Mas se essas culturas, se elas querem se comunicar e se adequar com o mundo cristão, elas têm que receber e se adequar ao calendário cristão. Coisa que não acontece com ninguém a não ser com Cristo, porque Ele marca a história, Ele data a história humana, por ser Ele a maior personalidade. E este, diz o anjo a Maria, este será grande, este será chamado Filho do Altíssimo, e o seu Ele reinará para todo o sempre. Então, o nascimento de Jesus é de uma importância tão grande que foi pronunciado muito antes pelos profetas e registrado depois pelos próprios evangelistas e datado pelos cristãos alguns séculos depois. E nem Salomão, com toda a sabedoria, com toda a sua glória, diz no Evangelho de Lucas, ninguém é maior, né? Ou seja, aqui está quem é maior do que Salomão. Então, a grandeza de Jesus, né? Este será grande e de fato, mas muito mais do que a maior personalidade que já existiu na história humana. Ele é grande no sentido da salvação, da importância para a nossa vida. A Bíblia diz que não tem nenhum outro nome, ou melhor, em Filipenses, o seu nome está acima de todo nome. Veja a grandeza de Cristo. Em Atos, Pedro diz o seguinte: o nome que Deus dá, acima dos céus, debaixo dos céus, em cima da terra, debaixo da terra, pelos quais os homens devam ser salvos, é o nome de Jesus. Essa é a grandeza. Das definições a respeito de Cristo que mais me encanta, e eu creio que já repeti várias vezes aqui, é o de Concílio de Nicéia, por volta do ano 325 da era cristã. Quando eles chegam, mas quem é Jesus? Quem é Jesus? E o Concílio de Nicéia, no ano 325, vai dizer o seguinte: Ele é Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro. Olha a definição gloriosa, majestosa, digna do Filho de Deus, que é Filho do Altíssimo e que reinará para todos sempre. A outra coisa que eu destaco nesse texto para a nossa reflexão, quando diz aqui, este será grande, é que Jesus não só é a maior personalidade que já existiu entre os humanos, né, na história humana, mas Ele também é o maior exemplo de humildade. Para pensar. O Filho de Deus nascendo neste mundo pecador, esse mundo caracterizado pelo pecado, andando entre os pecadores. Eu vejo o estágio de humilhação que passa o Filho de Deus. Quando Paulo escreve aos Filipenses, no seu capítulo 2, ele diz o seguinte, que Jesus, sendo igual a Deus, em outras palavras, isso não subiu à sua cabeça. Ele não ficou prepotente com isso, pelo contrário, diz que ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, e a si mesmo se humilhou. O maior exemplo de humildade que podemos ter neste mundo está em Cristo. Sendo Ele da natureza de Deus, natureza divina, Ele agora assume uma natureza humana para que pudesse fazer a obra da redenção.
para que pudesse levar sobre si todo o castigo que caberia a nós. Mas para isso ele teve que se humilhar. E o que é se humilhar em termos da encarnação de Cristo? O estado de humilhação de Cristo não é o fato dele ter corpo, como você tem, eu tenho, porque isso Jesus tem, e tem até hoje. Ele ressuscitou e levou a sua natureza humana, e terá para sempre. Mas o estado da humilhação de Cristo foi o fato dele se encarnar numa figura humana como se pecador fosse. Você olhava para Jesus, não via anjos em volta dele, uma luminosidade. Não, você via um homem. Porque Romanos 8 diz que ele assumiu uma semelhança de carne pecaminosa. É nisso que consiste a humilhação de Cristo. Na carta aos Coríntios, Paulo diz o seguinte: conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que nós fôssemos ricos. O texto não está dizendo, e não está se referindo a uma questão econômica, financeira, não está falando de cifras monetárias, não, de forma alguma. Mas está falando de alguém que é glorioso, por natureza infinita e eterna, mas que vem a esse mundo, assume uma natureza como se fosse um pecador. Olhava para ele e não via nada assim, diferente dos próprios humanos. É nisso que consistiu a humilhação de Cristo. Quando a rainha da Inglaterra foi aos Estados Unidos fazer uma visita, os jornais noticiaram que foram uma logística assim realmente tremenda. Eu marquei alguma coisa só para nós termos uma ideia. 1.800 quilos de bagagens. Eu não tenho ideia de quantas malas são. 1.800 quilos de bagagens. Centenas de assentos de pelica branca para vasos sanitários. Assento de couro. Cabeleireiras, camareiras, vários atendentes. E uma viagem que pode facilmente custar 20 milhões de dólares, numa visita da rainha da Inglaterra aos Estados Unidos. Em 2013, quando o Papa Francisco veio ao Brasil, os jornais disseram que a sua viagem custou aos cofres em torno de 118 milhões para recebê-lo aqui no nosso país. O que isso tem a ver com Cristo? O Filho de Deus, Senhor de tudo que existe, Deus dos céus e da terra, o teu Deus, o meu Deus, o teu Senhor, o meu Senhor, que lançou todas as estrelas dos céus e criou todo o firmamento, que espalhou as estrelas. Quando os anjos chegam aos pastores, dizendo assim: olha, hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor, diz assim: e encontrareis uma criança envolta em faixas e deitado numa manjedoura. Humilhação pelas quais Cristo passou pela nossa salvação. Quando diz que ele será grande, não só em termos de ser a maior personalidade da história humana, mas ser também o maior exemplo de humildade. Olha o que ele fez: nasceu numa manjedoura. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para que pudesse comprar por seu sangue a nossa salvação, a nossa redenção. Na mesma prece de Natal, escrita por Rui Barbosa há mais de 120 anos, ele diz o seguinte: que a última das mães sentir-se-ia completamente humilhada de ver seu filho nascendo no estábulo de uma manjedoura. E assim foi o Filho de Deus, e fez isso por você e por mim, e fez isso pela sua igreja.
Eu li um autor norte-americano, que por sinal foi cardeal da Igreja Romana, mas um livro interessante sobre a história de Jesus, né, a biografia de Jesus. E entre aspas, algumas frases das quais eu risquei deste livro. E disse ele: aquele que fez o mundo não achou nele o seu lar. Você pode imaginar uma coisa dessa? Aquele que criou bilhões de estrelas, que criou todos os seres humanos, que sustenta tudo com o sopro da sua boca, e não encontrou um lar neste mundo. Outra frase: Deus não teve um lar em sua própria casa. Veja a humilhação que passou o Filho de Deus. Mas o texto diz assim: este será grande. E de fato, não só com uma maior personalidade humana, mas grande no sentido maior exemplo de humildade. Quem faria isso por você? Quem faria isso por mim? Quem faria isso pela sua igreja? Agora, é claro que, mesmo despindo de toda a sua majestade, porque Jesus tem natureza divina, é claro que ele não perdeu a sua glória. Imagine que você tentasse encapsular uma lâmpada, uma luz acesa. Se você tentasse esconder todos os seus reflexos, todos os seus raios, toda a sua cintilação, você não haveria de conseguir. Por quê? Porque passariam pelos dedos frestas de luz. Isso é uma maneira de dizer o que aconteceu com Cristo. Mesmo Ele não usando toda a sua glória, mesmo assim, raios da sua glória não puderam ser ocultados, eclipsados e nem obscurecidos. Um texto que foi lido na liturgia: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos o quê? A sua glória. Mesmo passando por toda essa humilhação, ele tem uma glória, a glória do Filho de Deus, a glória de ser ele grande, né? Ser filho do Altíssimo. Lendo uma vez a biografia de Michelangelo, grande artista da Renascença, diz que quando ele estava esculpindo a estátua de bronze do Papa Júlio II, Michelangelo só tinha uma cama para dormir. Ele não tinha mais nada. E nem por isso ele deixou de ser um grande artista. Na biografia do grande físico Isaac Newton, diz que quando ele fez suas maiores descobertas, mal tinha dinheiro para pagar a academia. Pobre. Mesmo assim, ele foi um grande gênio, um grande cientista. O Filho de Deus, mesmo nascendo no estábulo e abdicando, né, não usando toda a sua glória, mesmo assim, ele tem a sua glória, a glória do Filho de Deus, porque ele é grande. Por fim, outra grandeza, olhando para esse texto, quando eu vejo aqui, este será grande, Filho do Altíssimo, e ele reinará para sempre. Além de ser grande no sentido de ser a maior personalidade e grande no maior exemplo de humildade, Jesus também é grande pelo fator maior e principal: é a maior expressão de amor que possa existir. Nunca, jamais aconteceu e jamais haverá de acontecer alguém que tenha um amor maior do que de Deus, que em Cristo dá o seu Filho, e o seu Filho morre para nos salvar. Esse é a maior expressão de amor sacrificial. O versículo mais importante de toda a Escritura se encontra no Evangelho de João, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Um amor sacrificial. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: Deus prova o seu amor para com você, comigo. De que maneira? O fato de ele dar Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda
pecadores. Eu achei bastante interessante um quadro datado do século XV, 1400 e alguma coisa, de um pintor italiano. E nesse quadro ele faz lá o desenho, a pintura, de quando os sábios do Oriente chegam com aqueles presentes a fim de presentear o menino Jesus, ouro, incenso e mirra. Isso está estampado numa parte do quadro. Na outra parte do mesmo quadro, na outra parte, está Jesus na própria cruz. O mesmo artista pintou o nascimento e a cruz. Porque esse é o sentido do nascimento de Jesus. Esse será grande. Grande em quê? Só em maior personalidade? Só como exemplo de humildade? Não. Mas como a maior expressão de amor que possa existir no mundo é essa. O seu amor sacrificial. Ele nasce para morrer na cruz por você e por mim, pela sua igreja. Eu não sei aqui quantos curtem música de Elvis Presley. Mas a gente sabe que grande parte das suas músicas eram músicas, né, do estilo gospel, né, músicas evangélicas. Uma das suas músicas, ele diz assim: Deus abandonou a sua glória e veio até mim. Você pode imaginar o significado disso? Do Cristo que abandona toda a sua glória e vem até mim. Continua a música: viveu entre tipos insignificantes como eu, por mim e em meu lugar, entregou-se tomando sobre si vergonha e humilhação. Isso é amor sacrificial. E é isso que Cristo fez pela igreja, pelos seus filhos, por aqueles a quem Ele colocou o nome no livro da vida. Isso é o verdadeiro sentido do Natal. Maior expressão de amor, né? O amor sacrificial. Quando o profeta Malaquias diz: olha, para vós nascerá o sol da justiça, trazendo nas suas asas o quê? Trazendo nas suas asas salvação. Se Cristo não morre, se Ele não nos amasse tanto assim, não querendo imitar Ivete Sangalo, né? Se Ele não me amasse tanto assim, acho que é dela, não sei. Mas se Cristo não nos amasse tanto assim, não haveria crucificação, não haveria redenção. O cântico de Maria é belíssimo. Minha alma engrandece o Senhor. Meu espírito se alegra em quê? Em Deus, o meu Salvador. Porque faz parte desse amor sacrificial. Os anjos anunciam lá aos pastores: olha, hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador. Sempre se referindo ao amor sacrificial. O velho Simeão no templo pega o menino Jesus, e como se dissesse em outras palavras: Senhor, agora eu posso morrer em paz. Por quê? Porque os meus olhos viram a tua salvação. Olha o problema: a tua salvação. Isso faz parte do amor sacrificial, e é isso que nos encanta, e é isso que molda o nosso coração, e é isso que o Espírito Santo coloca na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração. Nos faz enxergar a grandeza de Jesus, não só como a maior personalidade e o maior exemplo de humildade, mas como a expressão do maior amor, o amor sacrificial. Diante desta palavra, eu não posso permanecer indiferente. Quando eu leio a Sagrada Escritura, a Santa Palavra de Deus, falando para mim que este será grande por tua causa, por minha causa, pela causa da igreja, eu não posso permanecer indiferente. Eu tenho que amar
Oh meu Deus, eu tenho que mudar de vida, eu tenho que andar nos seus caminhos, porque Ele abdicou da sua glória por mim. Esse amor da qual eu não mereço, eu não posso sair da igreja de qualquer jeito. Eu não posso estar preocupado com as notícias do Fantástico, de nada, porque isso é algo mais importante. Agora, é verdade, meus irmãos, que muitas pessoas são tomadas pelo indiferentismo. Quando Jesus nasceu, sabe quem foi indiferente a isso? Herodes. Para ele aquilo não representou nada, absolutamente nada. Pelo contrário, alimentou um ódio mortal dentro do seu coração. Vocês viram aí as notícias que correu essa semana, a mídia, falando de um filme brasileiro, que justo próximo do Natal, um filme blasfemo, pela empresa Netflix, desrespeitoso, sem o devido respeito e moral, muitas vezes, sem diferença. Alguns anos atrás, houve uma música, inclusive, de um ator americano, que foi o Johnny Depp. Aliás, um ator, não sei se ele é americano, Johnny Depp. Numa música que ele grava, em que denigre a imagem de Jesus, onde ele ofende Jesus com palavras. Então, há uma indiferença dentro do ser humano. Mas agora, quando você ouve que ele será grande, não só como personalidade, não só como humildade, mas como a maior expressão de amor por você e por mim, eu não posso ficar indiferente. Eu tenho que amar o meu Senhor. E se você está ouvindo isso, e não render o seu coração a Jesus, e não amar a Jesus, e não disser dentro de você mesmo, eu vou amar esse Deus que fez isso por mim, um dia haveremos de acertar contas diante do tribunal de Cristo. Mas eu quero terminar cantando, obviamente cantando. 25 de dezembro, o órgão da igreja quebra, não tinha como tocar, precisou alguém lá fazer um arranjo, uma composição para ser tocada com instrumento de cordas. E no dia 24 de dezembro de 1818, portanto há 201 anos atrás, foi cantado pela primeira vez com 12 crianças, Noite de Paz. Não podia terminar de maneira diferente. Vamos ficar em pé. Hino de número, não sei qual é o número. 243. Hino de número 243. Noite de Paz. 243.
Trindade excelsa, augusta e soberana, repouse sobre nós e sobre todo o povo de Deus, até a volta de nosso Senhor e Redentor Jesus. Amém. Vou sentar nos vídeos. A benção antiga. Esqueci. Os irmãos, não sei se estão indo, nos visita pela primeira vez, nós queremos presenteá-lo nesta noite. Os diáconos estão ali, querem dar um presente a você que nos visita. Pode levantar uma das mãos, né? E o diácono vai levar até você um presente. Olha, muito obrigado pela presença. Ganha um presente aí, lá atrás, isso. Leva um presente, uma lembrança da nossa igreja, né? Alguém mais pode levantar uma das mãos? Alguém mais? Não? As demais visitas, né, que estão aí também, muito obrigado pela sua presença. Queremos convidar a todos aqui à lateral da nossa igreja para tomar um café. Também temos um suco. Panetone? Panetone não tem. Desejo um Feliz Natal para as pessoas que estão ao seu lado aí nesse momento, dando uma dessa de comunhão. Deus abençoe. Feliz Natal a todos.